Fala impressionadores, bora para mais uma aula de SQL aqui no canal #Programação e hoje nós vamos falar sobre Procedures, mais especificamente Procedures dentro do PostgreSQL. Esse vídeo está bem legal, tenho certeza que você vai gostar, então já começa deixando o like, que isso ajuda demais a gente a sempre trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E lembra também, se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação para sempre ser avisado dos vídeos de Python, SQL, ciência de dados, JavaScript, que sai toda semana aqui no canal. Então é isso, e bora começar! Bom, então nessa aula eu vou explicar para vocês o que é uma procedure e também fazer um exemplo aqui de uma procedure dentro do PostgreSQL. Eu vou utilizar o banco de dados, o programa de banco de dados Postgre. Se você não estiver utilizando o mesmo programa, toma um pouquinho de cuidado, porque procedures podem ser criadas em diferentes programas de banco de dados. MySQL, Postgre, Oracle, SQL Server e assim vai. Só que de um banco de dados para outro, na criação da procedure tem algumas pequenas diferenças, tá? A estrutura geral e a lógica é a mesma, né? Mas tem algumas pequenas diferenças de sintaxe. Então, se você estiver utilizando outro banco de dados que não seja o Postgre, só tome esse cuidado, tá bom? Inclusive, se você quiser que eu traga mais vídeos sobre procedures nos diferentes programas de banco de dados, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas nesse vídeo eu vou trabalhar com procedures dentro do Postgre. Se você quiser fazer o download do Postgre, você não tem instalado no seu computador, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo uma aula onde eu explico como fazer o download e instalação do Postgre e também onde vocês conseguem um exemplo de banco de dados com tabelas para vocês trazerem aqui para dentro do Postgre e praticarem também, tá bom? Esse vídeo vai ficar aqui na descrição. E além disso, antes de começar aqui, esse arquivo que eu estou usando nessa aula também vai ficar disponível na descrição. Tá bom? Então esse arquivo aqui com o roteiro que a gente vai seguir aqui nessa aula vai ficar disponível na descrição, então você pode baixar e abrir no seu computador também, aí no seu Postgre. E para abrir no Postgre é muito simples, tá? Eu estou aqui, por exemplo, com o banco de dados, esse é um banco de dados de exemplo para mim, Northwind. Se você não tiver, no vídeo que eu ensino a instalar o Postgre, você vai acessar esse banco de dados também. E aí você vai clicar em cima dele, vai vir aqui ó, nesse botãozinho de Query Tool, aqui no canto superior esquerdo. Você vai criar uma nova query, uma nova janela, e depois é só você abrir aqui no seu computador, né, o arquivo que que eu disponibilizei aqui para você poder acessar, aula Postgre, aula procedure Postgre, tá bom? Vai abrir esse arquivo. Então vamos lá, gente. Chega de enrolação e vamos começar a nossa aula. Vamos falar sobre procedures, mas antes de mais nada, o que é uma procedure, né? Antes da gente fazer um exemplo aqui de uma procedure, o que é uma procedure? Procedures dentro do SQL são blocos de código que vão executar alguma ação no nosso banco de dados. É muito comum a gente criar códigos isolados para fazer um select de tabelas, ou então um group by, um join, a criação de uma view, ou então criar uma tabela, inserir dados em uma tabela, atualizar dados em uma tabela. É comum a gente criar esses códigos individuais, né, esses códigos isolados, quando nós estamos aprendendo a linguagem do SQL. Né? Mas o que acontece é que a gente pode fazer uma série de códigos como esses, né? De select, update, delete, insert, e a gente consegue executar esses códigos de uma vez só, tá? De uma maneira automatizada. E para isso nós utilizamos as procedures. Tá bom? Então, procedures vão ser blocos de códigos que vão executar alguma ação dentro de um banco de dados. Então, posso criar uma procedure que toda vez que for executada, vai fazer ali uma transação financeira entre duas contas. Inclusive é o exemplo que a gente vai fazer aqui. Então eu tenho uma conta A, uma conta B. Da conta A eu transfiro R$1.000 para a conta B e aí o que tem que acontecer automaticamente? Da conta A eu tenho que abater R$1.000 e na conta B eu tenho que somar R$1.000. Então eu posso criar esses códigos, né? Essa sequência de códigos que vão executar uma ação dentro do banco de dados a partir de procedures. Legal? E qual vai ser a sintaxe para a gente criar uma procedure? A sintaxe é a seguinte, eu vou utilizar o comando create or replace procedure para a gente criar ou substituir uma procedure caso ela já exista, e logo em seguida eu vou dizer qual vai ser o nome dessa procedure. Esse nome ele precisa respeitar algumas regrinhas básicas aqui na programação, né? Não pode ter caracteres especiais, não pode ter espaço, então nada diferente do que a gente já sabe, né? Então nome procedure e logo em seguida, entre parênteses, os parâmetros que nós vamos passar para essa procedure. Então, essa procedure ela vai receber parâmetros de entrada. Então, por exemplo, se eu quero fazer esse código, esse bloco de códigos
que vai executar essa transferência entre duas contas. Eu preciso dizer qual é a conta de origem, qual é a conta de destino e qual é o valor, né, que eu vou querer transferir. Então, esses parâmetros eu vou precisar passar para a minha procedure para que ela consiga trabalhar. Então, create or replace procedure, o nome da procedure e os parâmetros que eu vou utilizar. Logo em seguida, eu vou aqui no PostgreSQL especificar qual é a linguagem que eu vou utilizar. Então, aqui PL, PG, SQL, as, e logo em seguida eu vou ter que, de fato, criar, né, a parte ali da minha procedure, onde vão ser executados os meus códigos e as minhas variáveis também. Só tem um detalhe, né? Antes de começar o código, eu preciso aqui, logo depois do as, criar esse label, esse marcador, que vai me dizer onde começa e onde termina aquela minha procedure. Por quê? Quando a gente utiliza o SQL, né, você deve lembrar que ao final dos comandos a gente coloca um ponto e vírgula para dizer que aquele comando foi finalizado. Então, por exemplo, eu faço um select numa tabela, select asterisco from tabela de vendas, ponto e vírgula para poder fechar aquele comando. E aí, quando eu coloco esse ponto e vírgula, o SQL sabe que até onde ele tem que executar o código. Só que acontece, quando a gente cria uma procedure, aqui dentro dessa procedure, nós vamos ter vários códigos ali dentro. Então, eu posso ter um select, um update, um delete, e cada um vai ter um ponto e vírgula. Então, para o PostgreSQL saber onde ele tem que começar e até onde ele tem que finalizar, né, eu vou ter que criar esse marcador aqui, onde eu vou dizer para ele, né, para ele começar a partir desse marcador e terminar a partir do momento que ele encontra esse end e o marcador final. Tá bom? A gente vai ver melhor isso com o exemplo prático, tá? Depois, a gente vai ter uma seção de declaração e uma seção de início do nosso código. Nessa seção de declaração, nós vamos criar as nossas variáveis e na seção de início, nós vamos ter lá o corpo do nosso código, que é onde efetivamente a gente vai criar os códigos ali que vão executar a ação no banco de dados. Então, essa é a sintaxe ali para a criação de uma procedure. E nessa aula eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, para vocês entenderem como é que vai funcionar essa criação. Tá bom? Então, vamos lá. Então, antes de mais nada, para a gente fazer esse exemplo, eu vou precisar criar uma tabela de exemplo. E vai ser uma tabela bem simples, tá bom? Uma tabela ali com informações de contas. Contas de clientes em um banco, né? Então, essa tabela vai ter uma coluna de ID, o ID da conta, né, que vai ser do tipo int, qual é o nome do cliente, que vai ser um varchar, que aceita até 100 caracteres, e o saldo daquela conta, que vai ser um decimal, tá bom? Isso daqui vai criar a minha tabela, create table contas. Não vou explicar do zero, né, esse código aqui, tanto create table quanto insert, mas nós já fizemos aulas aqui no canal explicando sobre isso, mas o código é bem simples, né, bem intuitivo. Eu fiz aqui o mais simples possível. Então, vou criar uma tabela com create table, o nome da tabela, e aqui dentro as colunas que eu vou querer criar. Então, vamos primeiro executar esse código. Tá? Então, para executar esse código, vou selecionar esse trecho e vou clicar aqui em executar, ou poderia apertar a tecla F5. Ele já criou aqui a minha tabela. Se eu quiser, eu posso agora selecionar essa tabela utilizando select asterisco from contas. Tá bom? Então, vou selecionar, vou executar, e aí está aqui, ó, tem uma tabela que não tem nenhum valor, e essa tabela tem as informações de ID, nome e saldo, tá bom? Vamos agora adicionar valores. Eu vou adicionar duas linhas nessa tabela, tá bom? Uma linha com as informações da Ana e outra linha com as informações do Bruno. Então, vamos lá. Vou executar essa linha daqui, insert int, ele vai adicionar a linha da Ana, e também esse insert aqui para adicionar o Bruno. Perfeito? Vou agora selecionar esse meu código, vou executar, e agora eu tenho a conta número 1 da Ana, que tem um saldo de 5.000, e a conta número 2 do Bruno, que tem um saldo de 10.000. Legal. Agora, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer criar uma procedure que vai permitir eu dizer uma conta de origem, uma conta de destino e também o valor que eu vou querer transferir entre essas contas. E aí, essa procedure vai ser muito importante porque, através dela, eu vou retirar o valor que foi transferido de uma conta de origem e adicionar esse valor numa conta de destino. Isso aqui, gente, é extremamente importante porque, que isso seja feito de maneira sincronizada. Porque, imagina, a Ana, por exemplo, vai transferir R$1.000 para o Bruno.
esses R$1.000 na conta dela tem que ser abatido. Então, a partir do momento que ela transfere R$1.000, ela vai ter R$4.000. No caso aqui, ela tem 5.000, ela vai ter 4.000. Já o Bruno, que tem 10, ele vai ter que passar a ter 11. E essas duas coisas precisam acontecer de maneira sincronizada, porque se eu só adicionar os R$1.000 na conta do Bruno sem tirar da Ana, eu vou estar criando dinheiro, né? A Ana continua com 5 e o Bruno passa a ter 11. Isso não pode acontecer. Então, a procedure ela vai ser muito interessante porque eu vou criar esses códigos, tanto o código que vai tirar o valor da Ana, como também o código que vai adicionar valor para o Bruno, para que de maneira, de uma vez só, essa operação, essa transação aconteça sem, né, correr o risco ali de uma conta na conta de origem, né, eu não abater o valor e na conta de destino eu não somar o valor, tá bom? Então agora sim, agora a gente vai de fato criar aqui a nossa procedure para fazer uma transação financeira entre esses dois clientes. Legal? Essa procedure ela deve registrar uma transferência de R$300 entre as contas de Ana e Bruno. Na verdade, a gente vai, na criação da procedure, fazer com que esse valor e as contas ali de destino, de origem e de destino, elas sejam um parâmetro de entrada, que a pessoa vai informar. E aí, se eu tivesse outras contas, se eu tivesse também o Caio, a Diana, o Eduardo e assim vai, eu pudesse, de maneira automatizada, dizer qual é a conta que eu vou querer transferir, né, de qual conta para qual conta e qual o valor. Então, esses valores aqui, no final das contas, né, o valor de transferência, a conta de origem e de destino, elas, na verdade, vão ser parâmetros ali da minha procedure. Então, vamos lá, gente. Como é que a gente vai criar isso daí? Eu vou criar essa minha procedure utilizando essa mesma estrutura aqui que nós vimos. Create or replace procedure, o nome da procedure e os parâmetros. Então, vamos lá. Create or replace procedure. Tá? Por que eu utilizo também o replace junto? Porque se por acaso já existir essa procedure dentro do banco de dados, eu já atualizo por cima dela, tá bom? Se ela não existir, eu vou simplesmente criar. Então, create or replace procedure, que eu vou chamar de transferência. Legal? Logo depois, eu vou ter que colocar quais são os parâmetros de entrada, né? Quem vão ser os parâmetros de entrada? No caso, eu vou ter uma conta de origem, uma conta de destino e também qual o valor que eu vou querer transferir, tá bom? Então, eu vou aqui dentro colocar o nome das minhas variáveis, dos meus parâmetros, né? Então, origem, que vai ser um inteiro, certo? Por que vai ser um inteiro? Eu vou passar, na verdade, o ID, tá bom? Vai ser o ID que eu vou passar. Então, eu vou falar que eu quero transferir da conta 1 para a conta 2 e não da Ana para o Bruno. Tá? Até porque eu posso ter outras Anas, outros Brunos, e o ID vai ser mais seguro, tá bom? Então, a minha origem vai ser um int, vírgula, o destino vai ser um int também, e o valor vai ser um decimal. Então, eu vou informar para essa procedure qual que é a conta de origem, que vai ser um inteiro, que vai ser o ID, no final das contas, né? Qual vai ser o destino, que também vai ser um inteiro, e um valor que vai ser um decimal, tá bom? Logo depois eu vou dizer qual vai ser a linguagem, PL, PG, SQL, tá? As, e aqui eu vou colocar o meu label, né? Meu marcador. Vou, né, já colocar um AND aqui. E o que ele vai fazer quando eu executar essa procedure? Ele vai saber que ele tem que executar, né, tudo o que tiver aqui dentro. Tá bom? Então vamos lá. A gente tinha as seções de declare, para declaração de variáveis, e begin para o corpo do código, né? Nessa minha procedure, eu não vou ter variáveis, tá? Eu só vou ter os parâmetros de entrada. Eu já vou saber qual é a origem, qual é o destino e qual é o valor, tá bom? Então, não vou declarar variáveis. Eu vou direto para o bloco begin. Então, aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer duas coisas. Eu vou ter que fazer um código que vai subtrair o montante da minha conta de origem e um outro código que vai adicionar o mesmo montante na minha conta de destino. Então, vamos começar aqui fazendo o seguinte. Subtraindo o montante transferido pela conta de origem. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Gente, muito simples. Eu vou utilizar o comando update.
Então, o comando update ele vai me permitir atualizar o valor que tinha na conta de origem para o novo valor. Então, vou usar o comando update em cima da tabela de contas, tá? Quem é a tabela de contas foi essa que eu criei aqui, tá bom? E ela já tem essas duas informações, que inclusive estão aqui, ó, mostradas aqui embaixo. Então, vou atualizar a update contas e eu quero setar o meu valor de saldo, que é essa coluna aqui, como sendo o quê? O saldo, que era o valor antigo, menos o valor de transferência. Então, esse valor que eu vou informar na procedure, ele vai ser subtraído na minha conta de destino, de origem, né? E não posso esquecer do meu comando where para dizer que o ID que vai ser atualizado vai ser o ID de origem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar a minha tabela de contas, ele vai setar a coluna de saldo como sendo o saldo anterior menos o valor que foi transferido, certo? Onde na conta de ID origem, que vai ser a conta que vai fazer a transferência, né? Agora, eu vou fazer um código muito parecido que dessa vez vai adicionar o montante transferido para a conta de destino. Legal? O que eu vou ter que ter aqui? Um update da minha tabela de contas, onde eu vou setar o saldo como sendo set saldo igual ao saldo mais o valor, onde o quê? O meu ID vai ser igual a destino. Perfeito? Então, essa daqui vai ser a estrutura do meu código que eu vou querer executar. E aqui, ó, até para ficar mais claro esse sinalzinho aqui, ó, que eu coloquei como esse marcador, né? Repara que aqui dentro eu tenho dois códigos, né? Um update que tem um final aqui, né, marcado por esse ponto e vírgula, e um outro update que tem esse final aqui marcado por esse outro ponto e vírgula. Se, né, eu não explicito ali para o código que ele tem que vir daqui até aqui, ele poderia dar um problema, né? Porque ele vai encontrar esse ponto e vírgula aqui e vai falar, opa, esse código vem até aqui, né? Vem até esse primeiro update. Mas não, eu quero que ele vá até aqui embaixo. Por isso a gente coloca esse marcador, tá bom? E aí, reforçando, né? Aqui eu estou explicando para vocês a criação de procedure dentro do PostgreSQL. Dependendo do banco de dados que você estiver utilizando, pode ter uma pequena diferença na sintaxe, tá bom? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Se você quiser que eu faça um vídeo aqui mais vídeos sobre procedures e vídeos também comparando a criação de procedures nos diferentes bancos de dados, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então vamos recapitular aqui, gente, o que a gente fez? Create or replace procedure, o nome da minha procedure e aqui os parâmetros que essa procedure vai receber. Pô, Marcos, eu não entendi muito bem esses parâmetros. Calma que você vai entender daqui a pouco. Mas quais são os parâmetros que eu vou ter que passar para essa procedure? Os parâmetros são as informações que essa procedure vai precisar ter do usuário para que ela possa ser executada. Então, se eu quero fazer uma procedure que vai fazer uma transferência, eu preciso saber qual é a conta de origem, qual é a conta de destino e qual é o valor que vai ser transferido entre essas contas, tá? Language, PL, PGSQL, as, aqui o nosso label, begin e end. E aqui dentro, ó, vou ter os códigos que serão executados, né, dentro dessa procedure. Então, vou ter que subtrair o montante transferido pela conta de origem. Quem vai ser minha conta de origem? Vai ser a conta identificada por esse parâmetro aqui. E a conta de destino vai ser a conta identificada por esse parâmetro. Então, na conta de origem, eu vou ter que subtrair do meu saldo o valor de transferência. E na minha conta de destino, eu vou ter que somar o valor. Tá bom? Agora, eu vou selecionar esse código, tá? Vou selecionar esse código, vou executar, ele criou a minha procedure. Agora, como é que eu vou chamar essa procedure? Como é que eu vou executar essa procedure? Eu vou usar o comando call, o nome da procedure, transferência. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou, né, aqui, eu vou especificar quais são os parâmetros, origem, destino e valor. Eu quero transferir da conta 1 para a conta 2, um valor de R$300, né, que foi inclusive o que foi pedido ali no exemplo. Mas poderia ser de qualquer conta, poderia ser da conta 2 para a conta 1, um valor de 500, tá? Isso aqui está automático. Então, vou selecionar agora
esse meu código, né? Selecionei, vou executar, ele fez aquela execução daquela procedure, e agora eu vou fazer um select na minha tabela de contas, from a tabela de contas, para, né, poder visualizar ali, né? Então, select contas, repara aqui, da Ana, né, saiu 300, ela está com 4.700, e para o Bruno chegou 10.300. Ah, vamos fazer uma outra transferência, agora da conta 2 para a conta 1. Eu quero transferir um montante de 1.000, ou seja, da conta do Bruno vai sair R$1.000, ele vai ter que ficar com 9.300 e a Ana vai ter que ficar com 5.700. Vou selecionar, vou executar e agora eu vou fazer um select de novo. E aí tá lá, ó. A Ana está com 5.700, o Bruno 9.300. Tá bom, gente? Então essa foi a nossa procedure. É claro que eu poderia tornar essa procedure ainda mais complexa, né? Poderia fazer alguns testes ali dentro. Ah, se o saldo não for suficiente, então não faça a transferência, né? Até porque, por exemplo, se eu quiser transferir do Bruno para a Ana um valor de R$20.000, né, não tem nada aqui que me impeça. Então eu teria que ter alguma estrutura ali para poder verificar se o saldo é maior do que o valor de transferência, aí sim você faz, tá bom? Não vou fazer esse exemplo, até para não ficar muito grande. O objetivo aqui mais era explicar para vocês o que é uma procedure e como criar uma procedure. E reforço, se você quiser mais exemplos sobre procedures, deixa aqui nos comentários. Mais aulas de procedures em diferentes bancos de dados, mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia ali de como é que vai funcionar. Beleza? Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, isso ajuda demais a gente. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para sempre ser avisado dos vídeos de Python, SQL, ciência de dados, JavaScript, que sai toda a semana aqui, tá bom? Então é isso. Um grande abraço, bons estudos. A gente se vê na próxima aula.